A última fronteira da mente. No ano de 2045, a humanidade havia alcançado o ápice da sua era tecnológica, mas não sem sacrifícios. O mundo, marcado por profundas desigualdades, estava à beira de uma revolução silenciosa. O Neurolink, uma tecnologia de implante cerebral criada para melhorar a capacidade cognitiva humana, era o centro dessa revolução. Inicialmente desenvolvido para ajudar aqueles com danos neurológicos, logo se espalhou entre as classes altas, que viam no dispositivo uma maneira de acessar vastas quantidades de conhecimento e habilidades além da compreensão comum. Isabela, uma neurocientista apaixonada pela complexidade do cérebro humano, foi uma das mentes brilhantes por trás do Neurolink. Ao longo dos anos, ela se distanciou da pesquisa acadêmica tradicional e mergulhou profundamente nas possibilidades do dispositivo, convencida de que a verdadeira evolução da mente humana estava muito além do que o sistema de controle social permitiria. Para ela, a verdadeira questão era simples: o que aconteceria se alguém fosse capaz de liberar 100% da capacidade cerebral? Em segredo, Isabela começou a trabalhar em uma versão clandestina do Neurolink, algo que ninguém jamais imaginaria. Sua pesquisa era radical, quase proibida. Enquanto o mundo via o Neurolink como uma ferramenta de controle social, ela acreditava que ele era a chave para libertar a humanidade. O cérebro humano não é um organismo de possibilidades limitadas. Ele é um portal para algo muito maior. Ela murmurava para si mesma enquanto observava as anotações e os gráficos que se acumulavam em seu laboratório secreto. Certa noite, algo mudou. Isabela, em uma decisão impulsiva, implantou uma versão aprimorada do Neurolink em si mesma. O dispositivo foi projetado para desbloquear áreas do cérebro que até então eram inacessíveis, mesmo para a tecnologia mais avançada. Ela sabia que o processo poderia ser perigoso, mas a necessidade de descobrir a verdade a levou a arriscar tudo. Quando o dispositivo se conectou ao seu cérebro, uma onda de energia percorreu seu corpo. Por um momento, nada aconteceu. O silêncio foi absoluto. Mas então, ela começou a sentir algo, uma presença, uma sensação de poder que não poderia compreender. A realidade à sua volta se distorceu. Ela não estava mais sozinha. Isabela sentiu que sua mente se conectava a outras de maneira inexplicável. Não eram apenas pensamentos aleatórios, mas uma rede invisível, de consciências humanas espalhadas pelo mundo. Ela podia sentir o medo de pessoas em lugares distantes, as angústias mais profundas e os desejos ocultos. As memórias de outros fluíam para ela como uma torrente de imagens e sentimentos. Ela podia ver o que os outros viam, ouvir seus pensamentos e até controlar seus movimentos com um simples impulso mental. Mas, como tudo que é poderoso, o preço do poder era alto. Isabela percebeu que sua mente estava se expandindo tão rapidamente que ela mal conseguia controlar os influxos de informações. Ela precisava de mais. Queria mais. A sensação de onipotência a consumia. Mas, ao mesmo tempo, algo mais sombrio começou a se revelar. Ela descobriu que o Neurolink não era apenas uma ferramenta de acesso à mente humana. Ele era uma chave para algo muito maior, algo que estava sendo ocultado. O dispositivo foi projetado para conectar as mentes, mas com um propósito oculto, algo que ninguém, nem mesmo os criadores, entendiam completamente. A verdade começou a emergir. O Neurolink, longe de ser um avanço benigno, era uma manipulação de um poder muito antigo, algo que se originava antes mesmo da humanidade existir. Cada vez que alguém usava o dispositivo, uma parte da mente coletiva humana era drenada, absorvida por uma força invisível e silenciosa, uma força que vinha de uma dimensão paralela. A humanidade estava sendo manipulada há séculos, sem sequer saber, em um jogo de poder cósmico que transcende as fronteiras do tempo e espaço. Agora,
Isabela estava dividida entre a fascinação e o medo, paz. O que ela descobrira poderia significar o fim do controle humano sobre sua própria mente, ou talvez o início de algo que ninguém poderia compreender. Mas as forças do governo e das corporações não estavam dispostas a permitir que ela continuasse sua pesquisa. Sabiam que, caso ela completasse o que estava começando a entender, o controle sobre a mente humana e, por consequência, o mundo, seria perdido para sempre. Agentes especiais foram enviados para encontrá-la, dispostos a destruir todas as provas de sua pesquisa. Em sua fuga desesperada, Isabela não sabia em quem confiar. O Neurolink havia-a conectado a uma rede invisível de consciências, mas também a tornava vulnerável. Ela podia sentir as intenções de todos à sua volta, mas não sabia como impedir que a força invisível que controlava as mentes dos outros agora tentasse controlá-la também. Ela estava começando a entender o verdadeiro dilema. Liberar os 100% do cérebro humano não significava apenas alcançar um estado de superpotência ou inteligência. Significava libertar a humanidade de um controle que sequer sabiam que existia. Mas ao fazer isso, ela estaria condenando a si mesma e ao mundo a uma nova realidade. Um novo tipo de ser humano seria forjado, mas a um custo inimaginável. Enquanto sua mente se expandia, as respostas que ela procurava se tornavam cada vez mais confusas. A verdade estava ao seu alcance, mas como poderia confrontar um poder tão vasto sem se perder completamente? A última pergunta que ecoava em sua mente era simples e aterradora. Será que a humanidade está pronta para conhecer o verdadeiro poder da sua mente? Ou seria melhor deixar esse segredo enterrado para sempre?